Primeiro, agradecer bastante você, tá, Daniela, pelo convite, pela ABC, Linus, e hoje eu espero compartilhar bastante com vocês um tema bem relevante que fala exatamente sobre felicidade e ciência de dados, como que a gente consegue, de uma forma muito simples, usar dados para promover felicidade e a saúde mental, que a Fernanda falou bastante. Eu estava aqui assistindo a palestra e tem alguns pontos que eu queria fazer alguns links com o que a Fernanda estava falando também. Então, turma, então, sejam bem-vindos. Estou me apresentando rapidamente. Eu sou o Sérgio, eu sou fundador da Fitter. A Fitter é uma tecnologia de neurociência que mede pulso de felicidade nas empresas. De uma forma resumida, a gente usa inteligência artificial para humanizar as empresas. Uma vez por mês, as pessoas medem felicidade e a gente usa inteligência artificial para medir saúde mental dentro das empresas. É isso que a empresa faz. Sobre mim, eu também sou professor no Albert Einstein. Então, eu dou aula sobre arquétipos, inteligências múltiplas, psicometria. De uma forma bem resumida, eu uso estatística e matemática para criar previsibilidade de comportamentos humanos. Essa é uma forma resumida sobre mim. Eu trabalho no RH desde os 15 anos, eu não sou da área de tecnologia, então eu vim da cadeira de RH desde os 15 anos. Eu sempre fui muito curioso e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de tecnologia e aí eu aprendi também algoritmos e aí eu desenvolvi essa ciência de dados. Então, hoje eu vou trazer um conteúdo bem relevante, trazendo informações importantes e simplificadas que ajudam a evitar burnout, promover saúde mental e expandir a jornada da pessoa dentro da empresa, que tem os fenômenos turnover, como a gente já sabe que o Brasil tem isso bastante acelerado. Então, começando, então, o que a gente vai trazer hoje aqui na palestra, a gente vai falar sobre 2 pontos: felicidade e ciência de dados no RH. Então, quem tiver com caderninho, celular, pode fazer anotações de post-its. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de felicidade e ciência de dados no RH. Depois eu vou trazer aplicações práticas e as implicações, que quando você utiliza dados no RH, quais são as implicações que acontecem dentro do ambiente. Então, eu vou trazer esse cenário. Percebam que eu trouxe aqui um personagem, que é o principal da história. A gente nunca pode esquecer. Uma empresa, quando vende, quando tem um cliente, ela sempre fala do cliente, orientação para o cliente, e a gente fala da orientação para a pessoa, para o ser humano. Então, eu coloquei a pessoa como ponto número 1, tá? Quando você fala de felicidade e ciência de dados. E lógico que eu trouxe um celular na mão, trazendo as conexões, são pontos importantes. A primeira, o post-it que eu quero colar aqui, da terminologia carreira, que a gente sempre utilizou no RH. O pessoal fala de plano de carreira, cargos. Então, carreira é uma derivação do núcleo cargo. E a gente já vem há 10 anos falando da palavra jornada. Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de jornada, a gente começa a falar da vida como um todo da pessoa. Então, você fala do propósito da pessoa, por que ela existe, a personalidade, o cérebro. Então, se a gente parar para analisar o ser humano na composição dele, ele tem um cérebro, que é a capacidade de gerar inteligência e tomar decisão. E esse cérebro funciona como se fosse um piloto. Ele é o piloto da sua vida. E o corpo é o veículo. Vamos colocar essa alusão. Então, o cérebro é o piloto e o corpo é o veículo. E essa pessoa, na jornada, seja em casa, no trabalho, esse piloto sempre está agindo e o veículo sempre está reagindo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer no aspecto biológico aqui para a gente. E aí a gente vai falar de felicidade. E aí, primeiro ponto, eu quero falar como que a gente fala de dados e de neurociência. Então, só para trazer um recorte aqui, neurociência é a ciência que estuda o cérebro. De uma forma muito prática, a gente tem a psicologia como a base do RH, a gente tem a psicometria e a neurociência. E eu quero trazer esses recortes. Eu vou fazer aqui, em torno de 2 minutos, uma contextualização do que aconteceu no mundo, antes de entrar aqui nessa jornada que vocês estão vendo. Década de 20, 30 e 40, já existia RH. Já existia RH. Na Revolução Industrial, quando se a gente for olhar os recortes de Taylor, falando que o ser humano era visto como homo econômicos, não homo sapiens, que de uma certa forma, se você criasse uma recompensa para o ser humano, estava tudo ok. Ele tinha uma jornada maravilhosa, uma carreira maravilhosa. Passou o tempo, gerou um fenômeno desde a Revolução Industrial chamado estresse. O burnout nasceu ali, com as concentrações de cargos e capitalismo. E aí, com essas funções de estresse e de produtividade, começou a ter já afastamentos nesse ambiente e começaram a perceber que não era só dinheiro que fazia a catalisação do ser humano. Aí veio Fayol e Maslow, trazendo alguns pontos importantes sobre o ser humano,
inclusive sobre a teoria das necessidades da pirâmide de Maslow, falando de necessidade fisiológica, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. Com essa informação, a RH nasce com muita força. E aí a gente vê o RH, por exemplo, nos anos 80 e os anos 90 já atuando, e boa parte das empresas ainda na folha de pagamento, com processamentos de benefícios, pagamento de salário. De uma forma resumida, é isso. Quando você entra, então, a gente sai da Revolução Industrial e vai dos anos 90 e anos 2000, chegar na Revolução Tecnológica. E na Revolução Tecnológica, com o advento do celular e tecnologia, as pessoas começam a aumentar a comunicação e a socialização, como Maslow já falava. Ou seja, as pessoas buscavam realmente socialização, tanto teve a revolução das mídias sociais. E nessa revolução tecnológica, o que aconteceu com o cérebro? Muita informação. Então, imagina o cérebro que já tinha muito estresse, ele começa a ter muito mais informações. Informações com viés negativo e informações com viés positivo. Bom, e a gente viveu intensamente internet, inclusive os home offices, que a gente vai ter o painel falando sobre isso. E aí a gente, quando chega a questão do recorte da pandemia, é o que a gente chama de revolução biológica. Quando você tem um advento de pandemia, você tem o primeiro estágio, então os anos 80 de revolução industrial, os anos 90, 2000, 2010, revolução tecnológica, e aí quando a gente chega agora, a gente está falando de revolução biológica, os próximos 5 anos com uma revolução biológica. Se a gente fizer um recorte no ser humano, é uma revolução do cérebro. Os cérebros estão se transformando. Quando você faz gestão de pessoas, a gente esquece de falar que você faz gestão de cérebros. E esses cérebros fazem expansão por neuroplasticidade. Então, só para a gente trazer aqui para fechar esse contexto, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, a psicometria é a ciência que estuda o comportamento humano usando estatística e matemática para prever comportamento, e a neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Eu vou fazer esses 3 recortes de uma forma simples e vou explicar como que a gente usa dados e o que é felicidade no ambiente. Vamos lá? Então, esse recorte aqui, eu falo que os currículos têm vida, né? Não é só um currículo, o currículo tem vida. Você passa por uma jornada no recrutamento na empresa, por uma experiência, depois você se desenvolve na empresa e você tem um offboarding quando você faz esse giro e a rotatividade. E aí, nesse painel, eu falo um pouquinho do que é felicidade. Eu não vou fazer leitura, eu vou dar os post-its especiais. Vamos lá no conceito de felicidade. Se a gente for olhar de uma forma ampla, felicidade é um conceito utilizado como a capacidade de sentir prazer na vida. Então, o recorte que a gente estiver anotando, capacidade de sentir prazer na vida. Então, esse é o conceito de felicidade. E quando você fala da empresa, a empresa consegue fazer uma gestão da felicidade no ambiente de trabalho. Ela consegue apoiar bastante na felicidade no ambiente de trabalho. E aí, quando você fala desse recorte, a gente tem 4 dimensões, que são 4 gatilhos cerebrais, que vão criar percepção para o cérebro que ele está feliz no ambiente de trabalho. Esse é um estudo neurocientífico global. Então, o primeiro gatilho está aqui embaixo, do lado esquerdo, inferior, pessoa certa no lugar certo. Quando o cérebro reconhece que aquele cargo foi feito para você. Então, a partir desse momento, eu quero já falar um pouquinho da dopamina, que na neurociência são os estudos que geram ativa centro de aprendizagem e sensação de prazer. Então, a dopamina é como se fosse uma mensagem, é um neurotransmissor que vai levar para o cérebro uma sensação de prazer e ativar centro de aprendizagem. Vai fazer essas 2 funções. E quando o cérebro entende que está no cargo certo e ele está executando, vamos falar uma pessoa na área de vendas, por exemplo, ela se sente muito feliz, porque ela está liberando dopamina e sentindo prazer com a execução do cargo, porque o cérebro reconhece que aquele cargo foi feito para ela. A segunda dimensão é o que a gente chama de marca empregadora, employer brand e branding orgulho. Então, quando a gente fala de employer brand, a gente está falando do orgulho que você tem de representar a empresa. Então, quando você vê o seu nome, por exemplo, Sérgio Amade da Fitter, quando eu falo Fitter, ele libera dopamina para mim, porque quando eu olho a marca da Fitter, eu penso em inovação, então, aquele sentimento que você tem em relação à marca empregadora. O terceiro gatilho, a gente fala do fit com o clima da empresa. E aí a gente tem muitos trabalhos orientados para clima, para ter um clima harmônico, e o clima efetivamente gera dopamina. Quando o seu cérebro entende que as pessoas que estão em volta e aquele ambiente é favorável para você. Quando você sente que é desfavorável, evidentemente, você está bloqueando dopamina no cérebro das pessoas. E, por último, quando a gente fala de produtividade, que é alto desempenho. O ser humano, o cérebro, quando percebe que ele está produzindo muito, ele libera mais dopamina. Então, vamos fechar o gabarito de felicidade olhando o recorte da neurociência.
revisitando, a gente está falando que para trazer a percepção de felicidade no ambiente de trabalho são 4 gatilhos: pessoa no lugar certo, o orgulho de trabalhar na empresa, clima favorável e produtividade. Quando a pessoa ela bate esses 4 gabaritos, ela consegue ficar feliz no ambiente de trabalho. Então, esse é um pouco do resumo. E aqui, desse lado direito, eu trouxe um recorte de Maslow, trazendo a base científica também, trazendo um pouquinho que não adianta só isso. A pessoa precisa se alimentar bem e ter um coeficiente correto de sono, que são as necessidades fisiológicas. A parte de segurança, ela precisa não se sentir ameaçada no ambiente de trabalho, no ambiente da vida dela. As relações humanas de afeto, de criação de vínculos no trabalho, ela é altíssima, importante e gera uma carga muito forte na vida pessoal. Depois a gente fala de autoestima, porque você chega no patamar de ter autoestima. E, por último, chegando em autorrealização, quando você consegue ter conquistas. Você percebe que aqueles objetivos você está conquistando. Então, esse é o recorte de felicidade. E aqui eu quero trazer agora, então, ciência de dados. Então, a gente falou que felicidade é a capacidade cerebral de perceber prazer. Então, agora a gente vai falar de ciência de dados. O conceito de ciência de dados no RH, qual é? Quem estiver anotando pode ou tirar foto. É o estudo e análise de dados humanos estruturados para predição e previsibilidade de padrões e tendências estatísticas para tomada de decisão. Eu vou fazer um resumo aqui. Então, a gente está falando de uma forma resumida que ciência de dados no RH é análise de dados estruturados que vai gerar uma predição, ou seja, que vai prever padrões que estão acontecendo na empresa e tendências estatísticas. E aí, daqui a pouquinho, eu vou trazer alguns dados comprovando quais são esses dados estruturados no RH e como que a gente interpreta eles para descobrir os padrões que as empresas têm. Então, quando a gente fala de padrão, a gente fala de modus operandi. Existem segmentos e empresas que têm culturas específicas que têm um modus operandi, e esse modus operandi gera um reflexo, uma implicação no cérebro das pessoas. Por exemplo, empresas que têm cultura com altíssima informalidade, existe um modus operandi. Empresas altamente formais têm outro modus operandi. Alguns segmentos, fast food, indústria de cosméticos, alguns segmentos têm um modus operandi específico que vai gerar um padrão de comportamento dentro da empresa. E aí, o que fazer para promover a saúde mental com isso? E o exemplo prático. Como você consegue gerar dados e trabalhar com ciência de dados no RH? Uma das metodologias utilizadas no mundo agora com essa revolução cerebral é o que a gente chama de pulso. O que é exatamente pulso? São as medições que você faz dentro do ambiente, e aí você tem a cadência, que pode ser anual, trimestral ou mensal. E as cadências mensais de pulso, quando você mede dados mensalmente, você tem todos os meses, de uma forma muito rápida e simples, os dados para tomar decisão dentro da empresa. Então, e esse pulso é aplicado no ambiente de trabalho. Independente de home office, as pessoas usam o computador, o celular e conseguem medir o pulso. E quais são as dimensões de dados, quais são as estruturas de dados, as famílias que você consegue trazer na ciência de dados? O primeiro, que é muito novo no mundo, é a felicidade. Então, a felicidade é um dado. Então, a gente consegue medir felicidade, ter esse dado e gerar previsibilidade. Um outro índice de dados é o fit cultural. Então, a cultura da empresa ela pode ser quantificada, medida e interagida. Outra coisa é a saúde mental, então, que a Fernanda estava comentando super bem. A saúde mental ela pode ser medida e também analisada. E a gente tem o que a gente chama de checkouts, que eu vou explicar no final. Antigamente chamava de entrevista de desligamento, e agora, de uma forma mais simples, você fala como experiência hoteleira, como foi a experiência da pessoa na jornada na empresa, você faz um check-out ali para descobrir como que foi. Saindo desses dados, uma vez que a gente sabe que tem esses dados, vamos falar do pulso com base na neurociência, quando você mede pulso usando neurociência. Qual que é o conceito de um pulso neurocientífico? De uma forma resumida, é o modus operandi cerebral para a percepção de felicidade no ambiente de trabalho. Então, o pulso de neurociência, ele vai trazer aqueles gatilhos que eu falei agora há pouco, das dimensões pessoa no lugar certo, e por meio de perguntas, a pessoa vai fazer uma interação e vai trazer respostas para trazer a percepção de felicidade no ambiente de trabalho. Então, é isso, é o modus operandi cerebral. E aí eu vou trazer um exemplo prático de como a gente consegue medir pulsos usando neurociência. Aqui dentro, então, tem as dimensões que eu acabei de falar, e aqui, para a gente já ter uma visualização, você já tem os dados transformados já em gráfico. Então, o que a gente vê aqui desse lado direito é o exemplo de uma pessoa
Vamos dar o exemplo que é o Sérgio Amadi, que é um colaborador da Fitter, um exemplo. E aí, no caso do Sérgio, como que o cérebro do Sérgio está neste momento? Neste radar está mostrando que meu cérebro entende que eu estou no cargo certo, ele puxou os dados até aqui em cima, bateu 100% nesse gabarito de força, ou seja, eu estou favorável no meu cargo. O clima, na percepção do meu cérebro, está 100% favorável. Quando a gente olha o orgulho, ele também está com alta densidade. E quando a gente olha a parte de produtividade, é o ponto que meu cérebro está perseguindo. Se a gente for olhar o Sérgio por meio de dados, significa o seguinte, o cérebro do Sérgio está orientado para a performance nesse momento. E esse fator, na conversão dos meses, vai trazer ali já implicações que pode ser de altíssima saúde mental ou trazer numa que a gente chama, né, numa ladeira da saúde mental, que é o que a gente chama de síndrome de falência adaptativa. Vamos fazer um recorte. Se todos os meses esse gráfico ficar esvaziado da pessoa e essas dimensões se esvaziarem, ela vai medir o pulso todo mês. Então, na hora que ela tem uma pergunta baseada em produtividade, em orgulho da empresa e vai esvaziando, o cérebro ele tem 6 instâncias cerebrais que vai captando estresse. E o estresse a gente nativamente faz a captação por viés negativo. E de uma forma continuada, quando você não consegue oxigenar esse estresse, você vai passando por instâncias. Uma das instâncias é conflito interno, você começa a ter um conflito com você mesmo. A outra instância, você perde o propósito e a missão do seu trabalho, por que você está na empresa. Chega uma hora que você nem entende mais o porquê que você está trabalhando na empresa. E a última instância é o que a gente chama de síndrome de falência adaptativa. O seu cérebro não quer mais aquilo. Ele não quer mais aquele cargo, ele não quer mais aquela empresa. Esse fenômeno acontece tanto no ambiente de trabalho, na vida pessoal. Às vezes acontece no casamento, no namoro, em amizades, que aí você não quer mais, porque você já entrou em síndrome de falência adaptativa. Existe saída. Quando você chega na síndrome, dá para oxigenar e tem algumas saídas para isso também. Então, esse é o exemplo de pulso neurocientífico. E aqui eu vou trazer de uma forma muito simples um exemplo de dados. É claro que eu estou trazendo dados aqui que não são reais, tá? Mas são os dados que as empresas já utilizam hoje. Então, e depois eu vou falar dos RHs do mundo, como eles estão classificados. Então, quando a gente fala de jornada, como que a gente faz predição de performance e felicidade? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui o Sérgio Amadi, né, trazendo alguns dados importantes. Lá no recrutamento e seleção, você usou um algoritmo ou uma metodologia que você conseguiu descobrir a aderência do Sérgio com o cargo que ele vai trabalhar. Vamos falar que a aderência do Sérgio bateu 82% com o cargo de desenvolvedor. Vamos trazer esse recorte. Esse número é forte para vocês? Ele é bem forte, 82% tem altíssima densidade. Ele já gera uma estatística favorável de predição de alto desempenho com base nessa informação. Estatisticamente, existe uma tendência de alto desempenho de uma informação em uma ciência de dados lá no recrutamento. Então, a gente está falando de fit da pessoa com o cargo. Uma vez que você começou a medir pulso mensalmente na empresa, você começa a ter informações do que a gente chama de headers. O que é um header? É característica. O pessoal chama de competência. Então, qual característica, por exemplo, que você descobriu que o Sérgio precisa desenvolver? Lá no recrutamento, nas perguntas baseadas em orientação espacial, que era uma característica para o cargo de desenvolvedor, descobriu que o Sérgio precisa desenvolver. Uma vez que ele já entrou na empresa, na jornada, qual que vai ser o foco da área DHO? Treinar orientação espacial, que foi o ponto identificado no recrutamento. Esse dado não pode ser ignorado, porque isso vai aumentar a felicidade do Sérgio no meio de trabalho. E no pulso medido já pelo Sérgio, saiu uma taxa de felicidade em abril de 97%. Ou seja, a felicidade do Sérgio está muito alta. Então, já no início da empresa, ele mostra uma rampagem de felicidade. O cérebro do Sérgio enxerga a felicidade no ambiente de trabalho nesse momento. O fit com a cultura nesse mês bateu 83%, que é um número também bastante saudável. No laboratório, a gente tem os break-evens, que a gente chama, que são os índices que vão classificando a saúde desse dado. E aí a gente traz aqui o TMR, que a gente chama de tempo médio de rampagem, ou seja, dentro dos dados no RH, vamos falar que na contratação de desenvolvedores na empresa, o tempo médio para a pessoa gerar boa performance são 3 meses. Pode ser que na área de vendas, alguns cargos, pode ser 30 dias. Então, cada cargo vai ter um tempo de rampagem diferente. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai viajar para a praia, o que a gente faz normalmente? A gente vai olhar a previsão do tempo. Então, é algo corriqueiro você olhar a previsão do tempo.
e ter as notícias, porque isso gera previsibilidade do que vai acontecer. Bom, com base nessa informação, você vai decidir que roupa você vai usar, né? E o que você vai colocar na mala. A minha pergunta é o seguinte: o que tem de importante quando você olha a previsão do tempo? Dados. Você está olhando dados. Minha pergunta é o seguinte: quais são os dados que o RH utiliza para ter a previsão do tempo no RH? O que o RH utiliza? Quais são as informações? Exatamente esse é o ponto, porque sem as informações, o RH ele fica reativo e é um dos pontos que eu quero trazer de recorte. Nos estudos, a gente tem métodos científicos, que é a inteligência múltipla de Gardner, lá em Harvard, Hegod-Smith na Inglaterra, tem vários estudos globais, e o RH é classificado em 3 posições no mundo, e aí você vai se identificar onde que você está enquadrado hoje. O RH, ou ele é reativo, que é o bloco 1, o bloco 2, o RH é um business partner, e o bloco 3, o RH é um antecipador. Vamos lá trazer as características. RH reativo é basicamente o RH que não utiliza dados dentro do ambiente e ele vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, teve uma demissão, uma outra área começou a ter mais demissões, aumentou a quantidade de vagas. Então, a empresa ela vai acontecendo organicamente as coisas e o RH reage. O business partner, qual a característica do business partner? Ele já tem, pelo menos, ele participa da estratégia da empresa, no planejamento, no budget, no orçamento, e as coisas que acontecem, o RH está junto, está em linha. Então, ele reage também, mas ele reage em tempo real. Então, quando abre a vaga, ele já tem candidatos ali disponíveis, então ele está atuando em linha ali com a empresa. Esse é o business partner. E o sonho de consumo dos RHs no mundo é o RH antecipador, que é o RH que, além de atuar rápido, ele tem dados prevendo o que vai acontecer nos próximos meses e, algumas vezes, nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, você consegue descobrir, por exemplo, se a taxa de felicidade ela vem subindo 2 pontos percentuais todos os meses, e você tem os dados de quais ações no RH que você está fazendo, e quais dimensões estão subindo, e quais áreas estão subindo, e quais pessoas estão aumentando performance com isso, você consegue descobrir, inclusive, variações no lucro da empresa. Você consegue prever rotatividade. Então, usando inteligência artificial, alguns softwares já conseguem prever o risco de turnover, o risco de burnout. Então, esse é outro ponto bem interessante. Quando você fala de burnout, ele vem acontecendo muito antes. E, normalmente, o RH só vai atuar quando ele já está acontecendo, que é na reação, que é naquele primeiro bloco. Então, olha aqui a importância de você utilizar dados de uma forma simplificada e precisa no ambiente de trabalho. Bom, eu quero falar agora, falando sobre dados e neurociência, agora no offboarding. Então, o que é offboarding? É o desligamento. Vocês vão perceber que eu uso algumas palavras, em alguns momentos, em vez de eu falar a palavra problema, eu uso desafio, porque a palavra problema era classificada na língua portuguesa como uma palavra de viés negativo, com uma carga muito poderosa de viés negativo e que aumenta a síndrome de burnout. E aí eu falo desafio, que desafio diz a mesma coisa que problema, mas é classificada como uma palavra de viés positivo, que mitiga riscos de burnout e promove saúde mental. Olha que interessante. O seu dia a dia, você começa a utilizar técnicas na sua linguagem, promovendo, inclusive nas lideranças, palavras de viés positivo, que vai facilitar a fluidez no cérebro para a percepção de felicidade. E aí, em vez de falar demissão, eu falo muito offboarding. É um termo em inglês, a gente está buscando algum termo ainda em português que seja, mas o offboarding, efetivamente, é o check-out, aquela experiência quando você sai do hotel e que você saiu do hotel, você avalia como foi a experiência lá, basicamente isso. Só como exemplo, essa jornada que eu estou trazendo para vocês, essa desse lado esquerdo, a jornada no trabalho, que é o recrutamento, você mede dados aqui para promover saúde mental e desenvolvimento humano, produtividade, e aí você tem os ligamentos. E aí você tem essas jornadas, o que é a vida da pessoa, que ela vai estudar, fazer todas as coisas, é uma jornada única da vida. Então, esse é um recorte aqui interessante para trazer aqui para vocês. Bom, quando a gente fala de check-out, é praticamente a disrupção da entrevista de desligamento. Os métodos de utilização de entrevista, quando você fala em entrevista de desligamento, parece algo que não é bom, né? Parece que você precisa caçar as bruxas, descobrir o que tinha de ruim. O check-out, vamos trazer um conceito da hotelaria, né, que o RH vem pegando emprestado dessa experiência de hotel. Então, o que a gente fala praticamente, o hóspede, quando ele retira os pertences, né, quando ele está encerrando a jornada dele no hotel, e ele entrega a chave na recepção, vamos falar que aquele momento que a pessoa está indo embora, e isso é muito importante, e até do que a Fernanda trouxe, é aqui que começa a potencializar os processos trabalhistas. E muito mais a infelicidade nas próximas semanas dessa pessoa que está saindo da empresa,
é quando você vai fazer o quê? Descobrir se você teve um bom atendimento, dos dois lados, tanto a pessoa na empresa e a empresa com a pessoa. E aí, de uma forma resumida, qual dado que a gente gera do checkout? Então, são os headers de percepção, ou seja, características que vão nutrir a marca empregadora. Não vamos esquecer que o Brasil ele tinha uma média que o brasileiro ficava 2 anos na empresa pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. Esse número já caiu para 1 ano e 3 meses. E ele vem no fenômeno de aceleração de alguns cargos com uma temporada mais curta, as pessoas ficando menos tempo. Se as pessoas ficam menos tempo, você tem que trazer que tenha mais performance nesse período e que tenha mais saúde mental. Vamos trazer essa lógica. E como você descobre isso? Por meio dos dados na saída da pessoa. E aí você vai retroalimentar depois a área de recrutamento, porque essa pessoa que trabalha na sua empresa, ela vai ter um sentimento dessa marca empregadora, ela pode recomendar pessoas e boa parte agora as pessoas estão contratando de volta elas. Então, quais são as linhas de dados que a gente trabalha no offboard? A gente está falando aqui de NPS da marca empregadora. O que é NPS? Net Promotion Score. É metodologia, você faz uma pergunta, você recomendaria essa pessoa aqui para trabalhar, alguém para trabalhar na empresa? E ele tem as classificações até 10, e aí se a pessoa é promotora ou detratora da empresa. Então, você tem o acolhimento durante a jornada, ter essa informação, por exemplo, você mede pulso, você interagia, você fazia uma série de trabalhos já documentados e principalmente interagidos. Então, como foi o acolhimento e os desafios e aprendizados. Efetivamente, o que aquela pessoa conseguiu promover de desafio e aprendizado. Isso é um dado muito importante que muitas vezes a gente despreza. Eu faço até uma provocação. Onde estão os dados do RH que você gerencia, que são muitos? Onde eles estão? Às vezes eles estão fragmentados e algumas vezes eles estão no nosso cérebro também. E aí, aquele portfólio que eu trouxe de dados de uma forma muito simples, mas eu vou trazer aqui para a gente fazer uma reflexão como foi a experiência do Sérgio. O Sérgio ficou 1 ano na empresa. Lembra lá do Sérgio? Então, o fit dele lá no recrutamento bateu 82%, foi altíssimo. Depois, você já sabia quando ele entrou que orientação espacial era o ponto de característica para desenvolver. Depois você tinha uma informação que a taxa de felicidade era 97% do Sérgio, ele ficou mantendo bons índices todos os meses. A taxa de fit cultural também com alta densidade e o tempo de rampagem era 3 meses. Ele conseguiu atingir os 3 meses de rampagem, teve alta produtividade. A saúde mental, os algoritmos de saúde mental, isso é importante, a gente consegue trazer percentualmente o índice de saúde mental da empresa, trouxe índices saudáveis, mas no caso do Sérgio foi o seguinte, nessa história dele, ele recebeu uma proposta para ganhar o dobro que ele ganha na empresa. E ele ficou com um aperto no coração, ele pediu demissão, mas para a empresa foi ótimo. Essa jornada, nesse período, ele teve altíssima produtividade, saúde mental, ele virou um promotor da empresa, porque inclusive no offboarding, ele mediu, deu nota 9 para a empresa. Ou seja, ele é um promotor dessa marca empregadora. Usando dados, aí a gente foi aprender com marketing, o RH, ele vem aprendendo com várias áreas, e ele foi aprender com marketing como fazer a nutrição dessa pessoa. Esse dado do Sérgio pode ser ignorado? Ele saiu da empresa, a gente fecha numa gaveta. O que você pode fazer? Se ele teve alta performance, é um promotor, vai passar 2 meses, a gente vai, tem algumas empresas já de RH e RHs usando softwares de marketing, cadastrando essas pessoas promotoras na empresa, criando um banco de dados, que são super talentos, e disparando uma informação assim para o Sérgio. Imagina daqui 2 meses. Oi, Sérgio, tudo bem? Uma mensagem. Chegou um e-mail para ele, uma mensagem no WhatsApp. Oi, Sérgio, tudo bem? Passando aqui para dar uma notícia da Fitter. A Fitter saiu lá no Estado dando uma informação, a gente está crescendo bastante e a gente queria compartilhar essa novidade com você. Foi um prazer ter você aqui na jornada e a gente quer você aqui bem pertinho com a gente. Você disparando nesse banco de talentos, essa informação inocente, provavelmente você está nutrindo o Sérgio, que ele, como é promotor, ou ele vai começar a indicar a empresa para colegas, ou tem chance dele querer voltar. Então, de uma forma muito resumida, né, quando a gente fala de dados, de utilização de dados, a gente está falando de dados no recrutamento, na jornada, que é a taxa de fit com recrutamento. Eu estou revisitando agora os pontos. Tá? Quando você fala na jornada dele, medir felicidade, fit cultural, são dados importantes, e o tempo médio que ele se desenvolve, porque às vezes a liderança quer já que a pessoa produza no dia seguinte, isso é importante, é um dado estruturado, e depois você fala de checkout, tendo essas considerações. Então, trazendo aqui, então, tem algumas reportagens assim que vem falando muito, desmistificando a inteligência artificial e falando de dados de uma forma simples. Então, já tem tendências falando de felicidade no metaverso, falando de felicidade no home office,
felicidade no ambiente de trabalho, a felicidade pode ser traduzida em números, então, esse aqui é um pouquinho do conceito. E eu vou parar de compartilhar a partir desse momento, e aí eu vou abrir agora para perguntas, que eu fui acelerando aqui, eu fui no meu modo turbo, 1.5, e aí tem um chat aí com as questões, e aí eu não sei Já se tem algumas a... perguntas para você, Sérgio. Tá E bom, antes de entrar nas perguntas aqui, que na verdade o Renê trouxe pergunta, aqui no chat tem uma questão que a Flávia pede para você falar um pouquinho mais sobre os RHs, o reativo, o business partner e o antecipador, tá? Então você perfeito. trazer um pouquinho mais do conceito para o pessoal, por favor. Perfeito. Oi, Flávia, tudo bem? Flávia, vamos lá, então. O que acontece, assim, basicamente, na criação da área do RH, lá no comecinho, o RH ficou muito apartado do negócio. Então, assim, o financeiro falava dos negócios, a área comercial, vendas, e o RH falava de pessoas. Então, basicamente, era isso. E aí, o que acontece com os estudos científicos, Hegward-Smith, inteligências múltiplas, uma série de metodologias, começou a classificar o RH em quadrantes. Então, se a gente falou ali basicamente de 3 quadrantes. Então, no quadrante número 1, 2 e 3. E é uma progressão. Naquele quadrante lá, que é o RH reativo, não significa que o RH não trabalhe bem. O que acontece, ele tem uma característica de reagir ao que o negócio faz. Qual a característica do RH reativo? Ele normalmente não participa das reuniões de planejamento estratégico e decisões importantes da empresa. E aí, as demandas de recrutamento, as demandas de desligamento, todas as demandas, elas vão aparecendo como solicitações para o RH, e o RH vai reagindo com práticas. Aí que você vai pensar em treinamento, com algumas, depois que o problema aconteceu. Pegando um link de burnout, ele começa a ter burnout, começa a influenciar lá no orçamento da empresa, e depois que isso acontece, o RH vai reagindo, vendo formas de prevenção. Então, essa é a característica do RH reativo. O business partner, que é o parceiro de negócio, que é uma função no RH, né? Quando você se dedica para um negócio, a gente usa essa terminologia business partner como parceiro de negócio, o RH que atua no planejamento estratégico da empresa, e por conta disso ele sabe o que está acontecendo e consegue reagir rápido. Então, ele já sabe que, por exemplo, daqui 3 meses vai abrir 3 filiais, ele já se antecipa esses fatos, mas ele vai atuando em linha. Então, ele não tem dados. A única informação que ele tem é participar do planejamento estratégico, e com essa informação ele vai trabalhando. Mas a rotatividade acaba sendo ainda uma reação, ele ainda reage. E quando a gente fala do último quadrante, que é o RH antecipador, numa média de 20% dos RHs no mundo estão classificados como RH antecipador, que é o RH que atua no planejamento estratégico, e além disso, ele tem o que a gente chama de uma área de ciência de dados. O pessoal chama de People Analytics, área de dados, ciência de dados, e o RH utiliza dados para tomar decisão e fazer toda decisão mensal. Então, vamos falar que você tem benefícios, você usa dados no benefícios para revisar o portfólio. Na rotatividade, você trabalha com taxas de risco de turnover para prever e evitar que essas rotatividades aconteçam. O burnout, você tem índices de saúde mental para evitar o esgotamento em algumas áreas, em algumas pessoas. Então, o RH antecipador, qual a classificação dele? São de dados. Então, esse é um pouco do resumo dessa classificação do RH no mundo. Sérgio, até aproveitando, né, que você trouxe essa questão aí do RH antecipador, aí vem uma pergunta, né, como é que aplica a ciência de dados no RH? Perfeito. A aplicação de ciência de dados, ela pode ser de 2 formas, analógica ou digital. Né? Analógica, você pode usar, brincando, até papel, vamos dizer assim, ou planilhas, que você vai fazer coleta de dados. Aí, primeira coisa, você ter dados estruturados. Quais dados que você quer medir? Ah, eu quero medir, por exemplo, felicidade. É um pouco mais complexo, porque daí você já tem estudos científicos com isso. Então, aí você vai fazer medições daquele dado que você quer e vai ter uma planilha para tomar decisão. Qual que é o ponto do analógico? Ele é difícil para você fazer as fórmulas, difícil de controlar e difícil de coletar. Difícil de clusterizar. Então, assim, você gasta muito tempo e as empresas não conseguem fazer porque a gente está sem tempo agora. Essa é uma verdade também. Sim. E outra parte é digital, que são soluções tecnológicas que envolvem metodologia e software de uma forma simples, por orientações por cliques, que as pessoas clicam em tudo hoje, né? Meus filhos, por exemplo, eu tenho 2, eles clicam em tudo que é, mesmo que não é para clicar, eles clicam. Então, quando as pessoas dão poucos cliques em pouquíssimos minutos e você dá um clique no RH, já tem todas as informações com um robô te ajudando, um robô trazendo dados humanizados para você tomar a decisão humanizada. Então, de uma forma resumida, é isso. A gente recomenda fortemente
toda a parte digital para facilitar o RH e ter tempo de cuidar das pessoas, de interagir com elas. Então, a ciência de dados é isso, de uma certa forma, é coletar os dados, interpretar os dados, tomar decisão e interagir para evitar. Então, vou falar que o Sérgio, você viu que a taxa de saúde mental dele está 30% esse mês, e eu já estou 3 meses seguidos com taxas abaixo da média do Brasil. E eu sou uma pessoa muito importante, eu sou o número 1 de vendas da empresa. Você sabendo isso, eu já estou com o burnout de alerta já ligado, e aí, além disso, com risco de turnover. Então, você como RH, aí o antecipador, como ele funciona? Você vai interagir com a liderança e falar, o Sérgio está dando clima todos os meses que precisa desenvolver. Vamos fazer isso com ele? Você já tem o dado de uma forma bem resumida. É assim que usa a ciência de dados, de uma forma muito simples. Inclusive uma pergunta aqui também é como evitar o burnout no ambiente de trabalho? Você acabou de responder, né? A partir dessa ciência de dados, você consegue começar a perceber mesmo com dados que tem um risco ali. Eu acho que fazendo o link que a Fernanda falou, ela comentou muito das palavras tóxicas, etc. Os robôs já conseguem analisar semântica já de comentários, porque quando elas vão medindo pulso, elas escrevem como o ser humano. A gente tem hoje, só para você ter uma ideia na fita, 30% dos pulsos medidos, as pessoas escrevem comentários que é totalmente opcional, não é obrigatório. E eles contam histórias nesses comentários que a gente chama de storytelling. A gente vai montando storytelling dessas pessoas, o robô vai fazendo análise semântica se as palavras são classificadas como viés negativo ou positivo. Então, você consegue saber qual que é o índice de favorabilidade para evitar o risco de turnover e está se documentando também de como está promovendo a saúde ali no ambiente. Claro que tem uma série de coisas. Então, remuneração, benefícios, estrutura de trabalho, é um composto. O dados vai evidenciar se está saudável o ambiente de trabalho, de uma forma efetiva, naquelas dimensões de cargo, de clima. Então, os dados ele vai trazer igual a previsão do tempo. Sabe esse período que choveu tanto em São Paulo que a gente não conseguia nem lavar o carro? Eu olhava e falava assim, eu vou lavar meu carro daqui 2 meses. Então, Sim, por conta dos dados, né? Então, é sim. basicamente isso que você evita o burnout. Mas mais que isso, não é só usar dados, é interagir. Eu queria fazer esse recorte. Tecnologia sozinha não faz nada. O RH é o protagonista. Por isso que eu falei revolução agora cerebral. Uma vez que você tem o dado, você tem que agir com ele. Então, se você descobriu que a área comercial, que é uma área muito importante, não está batendo 6 meses de meta, e ela é a última no ranking de felicidade da sua empresa, você sabe qual que é o foco. Aí você vai descobrir qual dimensão na área. Vamos falar que é produtividade. Ali provavelmente está precisando de treinamento técnico. Provavelmente. Pode ser lideranças. Você pode ter um trabalho de liderança efetivo que você tem que fazer, né? E chegou o momento, você trabalha liderança, você ficou procrastinando, chegou, os dados estão mostrando. Então, isso é muito legal, que é ter o dado e agir rápido, que a gente chama de interação. A gente vem até trocando as terminologias de palavras, feedback por interação, inclusive por conta de situações de viés positivo. Então, essas Você formas... consegue agir realmente no ponto, né? No ponto necessário, assim. É muito bom, Sérgio. Exato, E, exato. ó, aqui trazendo mais uma questão, ó. Primeiro, o Renê, né? Sérgio, bom dia, parabéns pelas explanações. Particularmente adoro esse tema de ciência de dados. Por favor, para a empresa iniciar uma gestão de dados e ser data-driven, qual seria o passo a passo? Exemplo, primeiro, identificar sua cultura, como nós somos e atuamos. Fazer uma pesquisa de clima e como estender essa gestão para todos os níveis hierárquicos, chão de fábrica, etc. Então, são várias perguntas dentro de uma aqui, né? Eu respondo. Eu respondo rápido, depois o René, eu posso fazer uma resposta particular para ele. Mas o Tá. resumo é o seguinte, René, o que acontece? Hoje, nesses métodos modernos, a gente tem uma ciência que chama arquétipo. Arquétipo são padrões de comportamento de cargos e culturas de empresa. Então, a gente tem um estudo de laboratório que estuda segmentos de empresas e a gente tem as características que vão gerar alto desempenho na cultura daquela empresa. Quando você fecha, por exemplo, e você fecha um projeto novo, como que eu passo? O primeiro passo é identificar uma empresa fornecedora para isso e que use neurociência e base científica. A pandemia ensinou isso para a gente, quando você usa ciência, funciona bem, né? Então, quando você tem uma base científica, e aí na implementação de uma forma muito rápida, em uma média de 7 dias, essas metodologias já conseguem identificar a cultura, qual que é o arquétipo que tem que ser utilizado ou customizado, criar uma comunicação para os colaboradores e disparar para eles explicando como essa metodologia é ciência de dados, porque você vai ajudar eles, né, no burnout, isso é um benefício, na verdade, e aí como que você vai atuar com isso? Uma vez que você mediu os dados, você começa a medição de pulso, de felicidade, e depois o RH fazendo interpretação em tempo real, apoiando as lideranças. De uma forma muito resumida, é isso. Para você ter uma ideia, René, em torno de 30 dias você já consegue evitar turnovers dentro da empresa e promover saúde mental em média de 30 dias, praticamente sem o RH ter trabalho. Então, assim, esse é um pouquinho do resumo, tá, René? Eu respondi bem de drone, assim, depois eu posso Sim. responder um pouquinho mais específico. Sim, e aí, Sérgio, eu vou partir para a última pergunta aqui, que o nosso tempo está acabando.
Mas realmente seria interessante, né, você deixar aí seus dados, porque muito provavelmente algumas pessoas vão querer comentar e te perguntar alguma coisa mais pontual, Sim. tá? Tá bom. Então, olha só, ó, mais uma questão aqui. Tenho percebido RHs que procuram criar um fit de cultura exclusivamente baseados na expectativa do colaborador, ignorando a cultura da própria empresa. Não seria importante que o fit tenha origem numa cultura positiva já existente na empresa, fazendo com que a experiência do funcionário seja orientada à cultura? Sim, com certeza. Tem o que a gente chama de incongruências. Eu vou explicar bem rápido, em poucos segundos aqui. Quando você vai criar fit cultural, você tem que fazer um fit cultural do mundo real, aquele que é verdade. Não que está escrito na parede ou no site, em algum lugar. Então, a gente analisa incongruências. Existe um método para você analisar incongruência, ou seja, discrepância do que fala que tem na cultura e do que acontece na cultura. E, através dessas coisas reais, trabalhar o que a gente chama de força motriz da cultura. Qual que é aquele item da cultura que é o carro-chefe que libera a produtividade, dopamina? Então, esse é um ponto super importante e dados descobrem isso, tá, Dani? Né? Não sei quem foi que fez essa Uhum. pergunta? Quem foi? Tá anônimo, eu não sei Tá, quem foi, então, Sérgio. perfeito, mas assim, de uma forma resumida, o que acontece que, por exemplo, se o item da cultura ele tem abaixo de 50% de força nos meses, mostra que aquela cultura, aquele item não está vivo dentro da empresa. É isso. E aí, Uhum, tá. por meio dos dados você consegue descobrir. Mas perfeito, é exatamente isso. Então a gente analisa Uhum. incongruências. Maravilha. Então, assim, eu acho que seria interessante você deixar seus dados. A gente está partindo para o final aqui. Esse tema é um tema muito importante, né? Relevante, moderno. Assim, as empresas estão começando a olhar para isso. Algumas já estão um pouco mais avançadas, outras ainda estão no início, né? Começando a ouvir, começando a acessar. Então, eu penso que o quanto mais a gente se colocar à disposição disso, a gente consegue colaborar para a evolução, para melhores experiências, né? Que esse colaborador tenha uma experiência melhor, que a empresa tenha melhores resultados também. Então, com certeza, é a tecnologia colaborando diretamente com melhores resultados e com experiências mais positivas aí no mundo de gestão de pessoas. Muito obrigada, viu, Sérgio, pela sua palestra, pela Perfeito. sua atenção e fica à vontade aí de compartilhar seus dados. Perfeito. Eu vou colocar aqui. Eu coloco no chat e eu falo o que você acha melhor? Coloco tudo. Pode fazer os dois. Pode fazer os Tá dois. bom. Deixa aqui no chat que eu acho que é bom também, porque daí as pessoas anotam, né? Já registram. Perfeito. Ó, Eu estou e as colocando pessoas meu estão e-mail. colocando aqui que são fã do seu tema, já te acharam no Já. LinkedIn, estão te Me achar. adicionando. É verdade. Sérgio Amadi. Pronto. Sérgio Amadi, eu Isso. aceito. Eu prometo que eu aceito todo mundo. Então, ó, eu coloquei então meu LinkedIn, Sérgio Amadi, estou lá. Eu coloquei aqui Uhum. meu e-mail, sergio.amadi@fitter, tá bom? Tem o site da Fitter também que eu vou colocar agora, né? Que é o mais importante. Com certeza, Ele olha tem o algumas orgulho da marca empregadora. ele tem algumas, o Não é? site tem algumas animações baseadas em metaverso ali, então assim pode acessar também. E vai ser um prazer poder esclarecer os pontos de metodologia. A gente não está focado em fazer venda de forma alguma, a gente quer trazer essa humanização dentro, a humanicência, que é a Sim, humanização com ciência nas empresas de uma forma simples, que esse é um grande sim. segredo do RH ser simples, né? Então é isso, eu quero É, agradecer muito a oportunidade. muito bom, e assim, a gente está falando aqui para um nicho de mercado, especialmente cosmético, que é um nicho pautado pela ciência, né? Pela pesquisa, pelo desenvolvimento. Então, é importante também o RH se colocar nesse lugar. Nós também trabalhamos com ciência, nós também trabalhamos com tecnologia, né? Então, assim, não é achismo, há um estudo por trás, há uma pesquisa por trás. Então, assim, essa tecnologia com certeza vai colaborar muito para que a gente possa atuar pontualmente no que é necessário para trabalhar de fato como RHs antecipadores. Então, eu espero que vocês tenham tido uma boa palestra. A gente vai continuar agora com o tema saúde mental. Mais uma vez, obrigada, Sérgio. Obrigado, Dani. Espero que você tenha bons contatos também e a gente volta a se Sim. falar, tá bom? Muito Legal, obrigada. gente. Abração para vocês. Valeu.